Sejam muito bem-vindos! Essa é a lua nova de Áries, como iluminar o seu mês. A gente estava na live aqui, mas infelizmente a live travou. Minha mãe me ligou, ela está tentando entrar aqui para a gente poder começar a nossa live sobre a lua nova. Então vamos voltando. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live de novo: lua nova de Áries. Nova de Áries, Nissan. Ok, agora sim. Pera. Cadê? Ela já fez aqui. Cadê? Aí. Ah, Bom maravilha! dia! Tudo bem? Tudo bem, mãe? Bom Tudo, dia! bom dia a todo mundo que está por aqui. Que bom receber você, que bom que você está aqui com a gente de novo para mais um mês. Hum, Obrigada pelo convite. Eu amo esses momentos que a gente tem aqui de compartilhar um pouco sobre a energia do mês, né? Muito poderoso isso, porque a gente já começa o mês de outro jeito, É, né? Começa com consciência, com foco, com direcionamento, né? Clareza. sim. Então, Nós amamos também. É sempre muito bom, recebo várias mensagens, como é gostoso a gente poder se encontrar e começar o mês direcionando a nossa energia, a nossa consciência. Então, antes de você entrar, mãe, eu tava falando para eles, né, quão importante é esse mês. A gente tá na lua nova, então hoje à noite, né, de Áries, você vai falar mais sobre isso. uhum. Mas eu tava aqui começando a falar que na Kabbalah são 2 ciclos de anos novos. Então, no mês de Áries é o primeiro ciclo de ano novo. E no mês de Libra, que é a lua nova de Libra, é o Rosh Hashanah, que também é um outro ciclo de ano novo, né? Então, Pessah, que vai acontecer na lua cheia do mês de Áries, é um marco muito importante desse mês. A gente não vai falar sobre Pessah hoje, mas eu só estou situando vocês para vocês já se prepararem, que a gente está começando o mês e na lua cheia, ou seja, no meio do mês, no 15º dia do mês, tem uma energia muito poderosa. Então, minha mãe vai falar sobre os primeiros dias do mês de Áries, que tem uma consciência muito especial. Cada um desses próximos dias, 12 dias, a gente vai plantar uma consciência diferente para os meses que vêm pela frente. Então, primeiro dia é Áries, segundo dia é Touro e por aí vai. Então, assim, para quem está chegando aqui, gente, a lua nova de Áries, o mês de Áries é um mês muito poderoso, muito potente. Então, estou muito feliz que vocês estão aqui para que a gente possa direcionar nossa consciência, né? Na Kabbalah se fala muito sobre a gente se encontrar logo no início do mês, no início da semana, quando a gente está perto de um dia de poder dentro do calendário cabalístico, para a gente primeiro elevar nossa consciência, se conscientizar sobre quais são as oportunidades de desenvolvimento pessoal, de expansão de consciência, de transformação, de conexão espiritual, para que a gente possa aproveitar da melhor maneira aquele mês que está chegando, aquele dia especial. Então é para isso que a gente está aqui. Se você está vindo pela primeira vez, a gente costuma ter esses encontros, então, né, com a minha mãe, que é astróloga cabalística, todo início de mês. E esses são marcos importantes para você saber o que você pode fazer para aproveitar ao máximo o seu mês. Então, mãe, mais uma vez seja bem-vinda, obrigada por estar Obrigada, aqui e obrigada vamos pelo convite. começar. Vamos lá. Bom, algumas coisas assim que são mais técnicas, mas acho que são importantes, né? Quando a gente fala do início do mês astrológico para Kabbalah, a gente não segue o calendário gregoriano. Então, vocês podem notar que as datas não batem. Quando começa o mês de Áries no calendário gregoriano, não é o mesmo dia que começa o mês de Áries no calendário cabalístico, porque ele segue os ciclos lunares, que são menores, né? Então, a gente está começando hoje é o marco do início desse mês de Áries, né? E, enfim, que é um pouquinho diferente, só para vocês entenderem. Falar assim, mas espera aí, Ares já começou? Como assim, né? Então, é por isso que dá essa diferença, porque são calendários diferentes, tá? E esses 2 anos novos, a diferença básica entre um e outro, né? Que o que começa agora, o primeiro dia de Nissan ou de Ares,
representa o início do ano novo astrológico, tá? Então, Áries é o primeiro signo do zodíaco, por isso que a gente considera um marco de um início de ano. E Rosh Hashanah é o início do ano do homem, né? Então, é um momento que a gente vai olhar para as sementes que a gente está plantando hoje, por isso que é um dia extremamente poderoso e importante. Inclusive, os 12 primeiros dias de Áries, eles definem a qualidade dos meses que a gente vai ter ao longo do ano. O tamanho é o poder desses 12 primeiros dias. Cada dia está conectado com um dos signos do zodíaco e existe uma consciência específica que a gente vai compartilhar, tanto eu quanto a Yael, nas nossas páginas, para que vocês possam acompanhar e seguir essas consciências. Porque, de acordo com a qualidade dos nossos dias, durante esses 12 primeiros dias, a gente vai estar moldando, a gente vai moldar os próximos 12 meses, tá? Então, de novo, como a gente já falou agora há pouquinho, a consciência é tudo, né? O que faz a diferença na experiência de vida que a gente tem. Então, a gente quer compartilhar com vocês essa consciência para que vocês possam moldar, direcionar e cuidar do ano que está começando agora. Muito bom, é isso aí. Já tinha gente perguntando sobre o eclipse, inclusive, eu não sei de que maneira você quer começar, qual é o primeiro tema que você quer compartilhar com eles. Eu vou falar do eclipse quando eu for falar do mapa do mês e do ano. Tá. Então, se você quiser falar das letras hebraicas primeiro, fica à vontade. Eu vou só falar um pouquinho mais agora sobre a energia de Áries em si, né? Porque acho que isso também é importante. A gente faz todos os meses. Então, Áries é um mês onde a gente tem um grande poder de iniciativa, porque Áries, sendo o primeiro signo do zodíaco, ele tem uma energia muito jovial, uma energia de quem quer explorar o mundo, de quem quer abraçar o mundo, de quem não vê limites, de quem tem uma curiosidade constante, sempre querendo aprender algo mais e que não vê barreiras. Não existe para um ariano, é difícil, não vai ali, não faz, isso não é para você. É justamente o contrário que ele vai fazer, né? Ele vai buscar um jeitinho de fazer aquilo que ele acredita que é importante para ele. Justamente porque ele tem essa energia da criança. Então, eu sempre falo isso quando eu falo de Áries, porque eu acho que a melhor forma de descrever a criança, ela é curiosa, ela é audaciosa, ela não vê limites, ela está o tempo inteiro tentando conseguir mais um pouquinho, né? E ela realmente tem essa grande curiosidade de explorar o mundo, de explorar novas possibilidades. Então, esse é um mês muito interessante, muito importante para a gente explorar, né? Não ficar achando que não vai dar certo, que isso é difícil demais. A gente naturalmente sente um empurrão do universo, que essa é a beleza dos 12 signos do zodíaco, né? Das energias que a gente recebe a cada mês, porque a cada mês a gente tem a possibilidade de trabalhar diferentes aspectos do nosso processo de desenvolvimento espiritual, da nossa jornada, do nosso caminhar, né? Então, o presente que a gente recebe esse mês, falando em linhas gerais, é isso: é a audácia, é a determinação, a curiosidade, a iniciativa e um coração gigantesco também. A gente deve sentir uma abertura maior também para ajudar as pessoas, né? Áries tem essa característica de, como ele não vê limites, ele vai falar não, né? Nunca. Então, por um aspecto, Áries tem um pouco da infantilidade, de querer ser o centro das atenções, como a criança é, né? Ele pensa muito no que ele pode ganhar com aquilo, mas ao mesmo tempo, como a energia interna de Áries é água, então é um signo de fogo com água, ele tem muitas emoções e tem muita amorosidade também. Então, ele esquece rápido das coisas. Então, às vezes, ele tá num movimento assim que pode ser um pouquinho mais egoísta, mas se uma pessoa chega do lado dele e fala assim: ah, mas será que você pode me ajudar com isso? Na hora, ele sai do palco e vai lá e ajuda e se entrega, né? E se dedica realmente a ajudar as pessoas com muita boa vontade. Desafios assim especiais para esse mês é a gente ficar atento a uma tendência de querer ser o centro das atenções, né? De às vezes não querer ouvir muitas pessoas, de achar que sabe tudo, né? Porque a Áries tem uma mente muito rápida
Então, ele capta muitas informações ao mesmo tempo e, às vezes, por isso, ele acaba achando, né? Ele é muito ágil, não tem muita paciência, às vezes acaba achando que já entendeu, que já sabe, e não necessariamente assim. Mas, para o finalzinho da live, a gente vai falar sobre oportunidades, né, filha? Obstáculos e, enfim, ferramentas para a gente poder superar algumas dessas tendências de Áries para que seja mais prático para vocês, tá bom? E só mais uma última coisa, antes de eu passar a bola para a Yael, que vai falar das letras que criaram o mês e o planeta que criou o signo também, né? É importante a gente lembrar que todos nós temos um pouquinho de Áries, né? Não necessariamente a gente precisa ser ariano, ter o Sol em Áries para se identificar com essas características. Porque dentro da roda zodiacal, que representa o nosso mapa de nascimento, uma casa em Áries, né? E quem tem casa interceptada, que é uma coisa mais técnica, porque alguém pode pegar depois dessa live e procurar uma casa em Áries no mapa e não achar, não se preocupe. Tem alguns mapas que não aparecem mesmo, alguns signos, mas você tem um regente de Áries, com certeza isso não tem como fugir, que é Marte em alguma posição do seu mapa. Então, tanto Marte quanto Áries no mapa, que seja a casa, mesmo que não tenha nenhum planeta dentro, ou qualquer planeta em Áries, tá? São todos esses indicativos de como esse mês de Áries vai afetar você. Então, se você pega o seu mapa e vê que a casa 3, por exemplo, tem Áries abrindo a casa, você tem a energia de Áries naquela casa. Aí você só precisa procurar uma referência de qual é o significado da casa 3 para entender que aquela área da tua vida é a área que vai ser mais impactada. Então, a casa 3 é uma casa de estudos, é uma casa de viagens, de relacionamento com as pessoas, especialmente com irmãos. Então, você já sabe que aquele é o mês que Áries te afeta naquela área específica da tua vida, tá? Ou onde você vê Marte, a mesma coisa. Independente do signo que Marte está, aonde ele estiver, ele também vai trazer alguma influência para aquela área da sua vida com características arianas para esse mês, tá bom? Muito bom. Inclusive, gente, se vocês ainda não fizeram o mapa astral cabalístico, isso é uma coisa que eu indico muito aos meus alunos sempre. Quando estão começando a estudar Kabbalah, a gente fala sobre um tema no curso de Kabbalah, para quem está iniciando, né, que é Tikkun. Tikkun é a nossa bagagem espiritual, a nossa correção espiritual, e o mapa astral, ele é muito poderoso, muito importante para que você entenda o que é que a sua alma escolheu vir trabalhar nessa vida. Quais são os grandes aprendizados da sua alma, quais são os grandes talentos que você tem, o que você tem para oferecer para o mundo. Então, é uma grande ferramenta de autoconhecimento. E também agora, né, no começo desse novo ciclo astrológico, desse ano novo cabalístico, é muito poderoso você se entender mais profundamente, saber quais são os movimentos que você precisa fazer, né? Quais são os passos que você precisa dar para que você possa ser mais feliz e compartilhar com o mundo toda a tua essência, né? A sua luz. Então, façam um mapa se vocês ainda não fizeram, tá? Bom, falo das letras então, mãe, agora? Sim, pode falar. Eu vou só responder muito rapidamente uma pergunta que eu vi que subiu aqui, que pode ser de outras pessoas também, é se afeta positivamente ou negativamente. Depende. Tem que olhar o mapa como um todo, tem que entender se esse Marte, por exemplo, se é para o Marte que você está olhando, se ele está num aspecto harmonioso com outros planetas, ou se ele está em conflito com algum planeta. Então, depende muito de como esse Marte está posicionado, ou se você está olhando para Áries especificamente, a mesma coisa. Depende de como os planetas em Áries ou seu Sol em Áries está, para entender o tipo de influência. Mas, segundo a perspectiva da Kabbalah, não existe nada que é negativo. Quando a gente for falar do eclipse, daqui a pouquinho esse conceito vai ficar mais claro, mas tudo é para o bem. Então, a gente que percebe, às vezes, as coisas como negativas, mas a gente pode trocar pela palavra desafiadora. É só porque tem um potencial enorme de alguma coisa boa e positiva que ainda está encapsulada, que ainda está oculta da gente, tá bom? Sim, muito bom. Gente, perguntas pessoais de mapa, vocês podem fazer o mapa, podem entrar no perfil da minha mãe. Sigam ela se vocês ainda não seguem. Thalita Giglio, como é que tá, mãe, o seu? Não,
É Giglio, arroba Thalita. Giglio... Não, não tem como. Giglio, Não, Thalita. arroba... Giglio. Isso. Gente, Arroba Giglio Thalita. A pessoa não Giglio sabe Thalita. não lembra o próprio Instagram. Tá achando que tá falando do e-mail, né? Não, Giglio Thalita. Então, gente, se vocês quiserem fazer mapa astral, quiserem saber aspectos pessoais, a gente não consegue ficar falando sobre isso aqui em live, porque senão, imagina, cada um tem um mapa e não dá pra gente entrar. Exato. Eu só quis responder essa pergunta porque eu achei que ela era geral, né? Acho que Claro, claro. É que tiveram outras perguntas depois, então queria só deixar isso claro, tá bom? Então, gente, a gente vai falar agora sobre as letras do mês, que são as letras que criaram o signo de Áries e o planeta Marte. Então, são letras que, dentro da Kabbalah, para quem também está começando agora, quem está chegando aqui agora, a Kabbalah é uma sabedoria espiritual muito antiga, é uma sabedoria milenar, né? E a Kabbalah, ela tem ligação, ela tem uma relação com o que é reconhecido hoje em dia como Antigo Testamento, que na verdade são os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, tá? Todos esses livros, eles são profundamente codificados. E o que a Kabbalah faz? Ela nos ajuda a entender o significado espiritual de cada um desses livros, de cada passagem, de cada personagem, cada história, tudo que tem ali escrito traz para nós consciência em relação ao nosso processo. Então, embora a gente fale sobre histórias que aconteceram há milhares de anos atrás, pessoas que já nem estão fisicamente mais vivas, a gente traz a vida dessas histórias, né, de cada pessoa que a gente lê nos livros, traz a vida através do entendimento dos aprendizados que elas têm para trazer para nós. Então, cada uma das pessoas que está escrito na Bíblia, e de novo, Bíblia na Kabbalah, nós estamos falando da Torá especificamente, porque é uma sabedoria muito, muito antiga mesmo. Cada uma dessas pessoas que estão lá representam algo dentro de nós, tá? E a língua, a letra que está escrita, né? Qual que é a letra, qual é o alfabeto que é usado na Torá? A gente está falando do hebraico. Então, a gente usa, cada letra do alfabeto hebraico representa uma consciência, representa uma energia. Talvez alguns de vocês já ouviram falar que está escrito que, então, em princípio, né, do hebraico, aqui trazendo para vocês, né, Bereshit bara Elohim et, que no princípio o Criador criou et. Et significam letras e também significa vibrações. Então, as letras, elas têm vibrações. Então, eu vou falar aqui rapidamente qual que é, que minha mãe tem bastante coisa para compartilhar com vocês, mas rapidamente qual que primeiro para vocês entenderem por que eu estou falando de letras hebraicas, né? Então, as letras são vibrações e são letras, e essas letras, elas têm uma energia, elas transmitem uma consciência e uma energia para nós. Por isso que a gente usa letras hebraicas bastante nos nossos estudos da Kabbalah. E aí, a primeira letra, então, que eu vou falar para vocês, é a letra que criou Áries, que é a letra Rei. Então, todas as letras do alfabeto hebraico, do Aleph, Bet, tem valor numérico. E a letra Rei tem o valor numérico 5. Então, 5, o que 5 traz pra gente, né? Qual que é o grande aprendizado de Rei, que é a letra, que se chama Rei? Ela representaria como se fosse um H, mais ou menos, no português, tá? Então, a letra Rei, ela tem vários aspectos diferentes. E 5 representam 5 dedos das nossas mãos. A Kabbalah explica que existem 5 dimensões diferentes, são 5 universos diferentes. Então, representam esses 5 universos também. A letra 5 representa também os 5 níveis da nossa alma, né? Ruach, Neshama, Hayah, Yehidah. A alma humana tem 5 níveis, tem 5 estados diferentes. Então, quando a gente usa a letra Rei, essa letra ela ajuda a gente a harmonizar. A nossa alma está dividida em 5 partes e ela também tem relação, então, a essas 5 dimensões diferentes de consciência e de realidade que a gente está falando. Então, quando a gente se conecta com a letra Rei, e a letra Rei criou Áries, a gente está falando sobre esse início, essa criação. Essa letra ajuda a gente a se alinhar com os 5 aspectos da nossa alma, entrar também em harmonia com esses 5 estados de consciência, que são as 5 dimensões, né? Então, primeiro, a letra Rei, ela também representa, ela sempre
tem um nome de Deus que é o nome de Deus mais poderoso que tem, que é Yud, Kei, Vav, Kei. Quando eu falo Kei, é na verdade a letra Rei, tá? Então, esse tetragrama, ou seja, essas 4 letras, se vocês procurarem também no Google, vocês podem ver, eu posso colocar nos stories depois para vocês, é o nome de Deus. Então, existem muitos nomes de Deus na Kabbalah, mas esse é o mais poderoso que tem. Então, a gente já consegue entender que Áries, esse mês, ele é muito, muito poderoso. Por quê? Porque a gente está falando sobre inícios, a gente está falando sobre entrar em contato com a nossa alma. Aqui no mundo físico, nós viemos para cá, para a Terra, para que a gente pudesse trazer a consciência humana, essa energia de Áries, é iniciar. Iniciar o quê? Você traz a tua consciência em conexão com o Criador, criatividade, ideias, coisas que você tem vontade de fazer. O que a gente precisa? Para a gente harmonizar a nossa alma, nós precisamos agir. Para a gente harmonizar essa conexão entre as 5 partes da nossa alma, os 5 níveis as dimensões diferentes, nós precisamos de atitudes. Então, a atitude é o que manifesta. E a energia de Áries é essa energia de começo, de início, de pegar uma ideia e colocar ela em prática. Então, a gente tem esses ensinamentos que ajudam a gente a entender essa força do Áries. Para que você possa trazer esse equilíbrio, você precisa agir, mas você precisa estar conectado, então, com a tua alma. Através de sabedoria, através de conhecimento espiritual. E a segunda letra aqui que eu vou falar é sobre Dalet. Dalet criou Marte. Então, o planeta Marte, né? O significado de Dalet é porta. E a palavra Dalet também representa Dal, que significa uma pessoa pobre. E o que isso significa para nós? Uma porta, olha só, né? A Kabbalah ela vai muito através dessas dicas, das palavras, né? Então, quando a gente fala de Dalet, a gente fala de Marte, a gente fala do signo de Áries, do mês de Áries, enfim, é essa porta. Mas como é que você faz para acessar essa porta? Que porta é essa? A gente está falando dessa porta de conexão, mais uma vez, com a nossa alma, com aquilo que a gente tem que trazer para o mundo. O que a sua alma veio fazer nesse plano? O que você veio aprender? Quais são as coisas que você veio compartilhar com o mundo? Então, para que você possa saber disso, nós precisamos entrar num estado. O que é esse estado de pobre? Não é nada pejorativo em relação a ser pobre, tá, gente? Dentro do nosso coração, é a gente se esvaziar. É esse sentido de você não ter. Quando a gente está muito associados ao nosso ego, e nesse mês a gente tem que estar muito atentos a isso, porque o Áries é muito sobre si. É eu. Quem é o mais importante aqui? Eu, o centro das atenções sou eu. Numa conversa, eu quero falar, é o que eu quero fazer. Então, eu sou o mais importante. O ariano tem um pouco essa energia que minha mãe comentou no começo, muito infantil. É sobre mim. Só que para que a gente possa manifestar os desejos da nossa alma, eu preciso me esvaziar do meu próprio ego. Me esvaziar dessa necessidade de estar sempre eu em evidência, incluir mais as pessoas, fazer a minha vida não ser somente sobre mim, né? O que é importante para o outro também, não é só sobre as suas necessidades. Então eu preciso me esvaziar, entrar nesse estado de vazio, de pobreza internamente, não é pobreza né? Ai, você não tem importância. Não, você tem importância, mas entender esse mês que não é somente sobre você. Então, essas letras ajudam a gente a entender a energia de Áries e como é importante a gente equilibrar. Então, manifestar, ou seja, você tá aqui sim para realizar, para canalizar, para iniciar coisas. Esse mês é muito importante você pensar em projetos, coisas que você quer, mas também se lembrar que não é sobre você. É sobre a gente poder estar em harmonia com outras pessoas, é incluir as pessoas. A gente sair um pouco do nosso próprio centro, do nosso umbigo, se esvazia, tá? E a gente tem um suporte enorme para fazer isso das 4 matriarcas. Então, a gente está aqui falando de uma conexão muito forte com Sará, Rivka, que é Rebeca, Rachel e Lea. Então, é uma energia muito poderosa. Você pode rezar, pedir conexão com essas matriarcas para trazer essa energia, te ajudar a se conectar com essa força do signo e do mês de Áries para sua vida. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Tentei aqui falar o mais rápido possível, porque agora o tempo todo é com a minha mãe. Ela tem coisas maravilhosas para compartilhar com vocês. E eu vou aqui só fazendo comentários
breves no meio do caminho para a gente conseguir ter tempo de falar tudo. Isso, por favor, participe. Fica super, né, claro, à vontade para você ir complementando, sim. Muito bem. Obrigada. Acho que essa força, essa intenção da gente entender também o poder das letras hebraicas é muito importante, né? Porque eles falam muito sobre a energia que construiu, né? Qual é a ideia por trás, tanto do signo quanto do planeta que rege o signo de Áries. E a gente vai entendendo cada vez mais diferentes camadas. Existe um entendimento que ele é mais óbvio e superficial das coisas, e a Kabbalah, ela traz justamente essas camadas mais profundas e de uma forma, claro, que a gente precisa traduzir, simplificar para que a gente possa tornar isso prático. Então, essa é a ideia, é transformar a Kabbalah numa linguagem que seja acessível, ao mesmo tempo que é extremamente profunda. Né? Muito bem. Bom, eu vou falar do mapa da Lua Nova e junto a gente vai incluir, claro, o eclipse, que eu imagino que tem muita gente aqui curiosa para saber sobre esse eclipse solar, né, sendo tão falado. Bom, primeira coisa, eu queria falar um pouco sobre o significado espiritual de um eclipse, e aí depois a gente vai para o mapa do mês para entender um pouquinho melhor do mês e do ano, né? Porque a gente não só está começando um mês, como a gente está começando um ciclo astrológico de um ano. Então, o impacto ele é concentrado no mês, mas ele se espalha e ele se mantém durante todo o ano, tá? Então, para a Kabbalah, o eclipse ele tem um significado espiritual muito profundo. Quando a gente pensa, né, sob um ponto de vista cósmico, o Sol está no céu, né? E o que acontece é que a Lua passa na frente do Sol e a gente fica por um tempo sem enxergar a luz do Sol, tá? Só que, na verdade, o Sol, ele permanece ali, ele não deixa de brilhar, ele continua do mesmo jeito que ele sempre esteve. A única coisa é que, a partir da nossa perspectiva aqui na Terra, a gente deixa de enxergá-lo, tá? E assim como o Sol e a Lua fazem essa brincadeira cósmica e a gente fica aqui, né, maravilhados com isso, isso tem uma representatividade muito profunda na nossa própria existência, porque tem momentos de eclipse na nossa própria vida. Tem momentos que a gente deixa de enxergar e de perceber a luz do Criador, ou seja, o amor que o Criador, que Deus tem por nós. Essa luz, ela nunca vai embora. Só que tem dias para nós que são dias, ou seja, que tudo está claro, que a gente consegue entender, se compreender e ter um pouco mais de paz, né, em relação às coisas que acontecem com a gente. E tem dias que são como noites, a gente enxerga as coisas escuras, embaralhadas, e a gente tem que se empenhar para no escuro procurar as respostas e procurar as saídas. Só que, na verdade, de acordo com a Kabbalah, esses momentos escuros, ou seja, esses eclipses na nossa vida, eles nada mais são do que verdadeiros momentos onde a gente tem uma grande possibilidade, uma grande chance de revelar muita luz. A gente fala muito do revelar luz na Kabbalah. O que é isso? É quando você sai da escuridão e você enxerga o que tinha ali para você, ainda que esteja escuro, né? Então, é lembrar o tempo inteiro que, assim como o Sol ele não é afetado pelo eclipse, essa luz divina que existe dentro da gente, ela nunca é afetada. Não importa o que a gente esteja passando na vida, ela continua ali, brilhando, pronta para ajudar a gente, mas ela é como um cavalheiro, né? A gente fala muito assim que o Criador é como um cavalheiro. Ele bate na porta baixinho, se a gente não estiver atento, a gente não deixa ele entrar. Só que ele não entra se ele não for convidado. Então, é como se fosse uma porta interna dentro da gente mesmo, né? Que a gente precisa abrir para acessar aquilo que já existe, que está sempre aqui. Então, os cabalistas falam que esses momentos de eclipse são oportunidades da gente relembrar do poder divino que a gente tem dentro da gente mesmo. Não importa o que esteja acontecendo, que sempre tem essa chama lá dentro ardendo, né? Que é a mesma chama
criou a gente, né? A essência, a faísca divina, a centelha divina que habita dentro de cada um de nós. Tá? Então, esse é o significado espiritual em linhas gerais do eclipse para Kabbalah. Claro, tem estudos muito profundos, né? A gente está aqui trazendo um resumo mesmo disso. A essência principal é essa. Então, agora... Eu só ia falar uma coisa rapidinho, né? Como é importante, então, em momentos de eclipse, a gente fortalecer essa consciência de que mesmo que eu não veja as respostas, eu não veja caminhos, eu não vejo a luz, eu não necessariamente sinto a presença, em alguns momentos a presença de Deus eu não sinto na minha vida, mas mesmo sem ver, sentir, Ele está aqui. O Criador faz parte da tua essência divina, do teu DNA. E esses momentos de eclipse, eles vêm para reforçar um convite mesmo. Para que você vá além das suas sensações, dos seus 5 sentidos. Enquanto a gente fica presos aos nossos 5 sentidos, o que eu vejo, o que eu ouço é a única realidade que tem, o que eu sinto é a única realidade que tem, nós limitamos a nossa capacidade de sermos super-humanos. E nesse mês de Áries, a gente precisa ir além. Além do que eu tô sentindo. Além, não é sobre isso. É sobre algo maior. Que é o quê? Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, eu vou dar o passo. Tem muita gente que fica esperando, né, mãe, assim, pra começar algo. Ai, quando que eu vou dar o próximo passo? Só quando eu tiver, assim, tudo pronto, tudo com certeza, sabe? Tá tudo organizado, eu sei todo o plano que eu tenho que seguir, aí eu vou. Só que, na verdade, tem momentos da nossa vida que a gente precisa só dar o primeiro passo. E é o primeiro passo, mesmo que você não veja, mesmo que você fale, ai, será? Não sei. Se alguma coisa lá no fundo, você falar, eu preciso tomar esse passo, você precisa. E esse mês é mês para isso, entendeu? É dar os passos. O que você está postergando? O que você está deixando para depois há muito tempo? Essa é o teu momento de olhar para o eclipse e aproveitar a oportunidade de eu posso não sentir, mas eu vou criar a minha conexão com o Criador. Eu posso não sentir, mas eu vou criar esse próximo passo. Isso é muito poderoso mesmo. E é interessante, né, que quando a gente fala, de novo, né, falando sobre uma perspectiva cósmica e espiritual, o Sol, ele representa, desde a criação, né, do universo, do universo conhecido por nós e mais próximo aqui, né, que é o nosso sistema, e expandindo um pouquinho mais a Via Láctea, mas falando do nosso sistema aqui, solar mesmo, ele tem essa função de quê? De trazer vida, de aquecer, de trazer clareza, de trazer para a gente alegria, espontaneidade. Isso é o Sol, é o nosso desejo de manifestar as coisas, né? E a Lua, ela não tem luz própria, ela só está iluminada quando o Sol está iluminando ela. Quando acontece um eclipse lunar, diferente do solar, que ele continua brilhando, não importa o que passa na frente, ele é a própria fonte de energia, né? A Lua não, ela não tem essa luz. Ela é, na verdade, um reflexo, quando a gente enxerga, né, ela está sendo refletindo a luz do Sol. E no eclipse, ela deixa mesmo de brilhar, a gente não vê absolutamente nada. No eclipse solar tem um aro, né, que permanece. A gente continua enxergando a potência e o brilho do Sol por trás. Mas, ao mesmo tempo, a Lua, ela tem essa função de movimentar as águas, de movimentar as marés, né? Ele equilibra também como é que se fala? A temperatura dos oceanos, que permite a vida por causa desses movimentos da maré. Ela também faz todo um movimento que é super importante de conexão com os polos e as águas. Então, ela é fundamental de uma forma diferente para a nossa existência. Então, o que a gente está falando aqui, que a Lua, que parece o que é o escuro e o que não é bom, quem diz que não é bom só porque ela não tem a sua própria luz, né? Ela é essencial e fundamental. A gente vive nesse mundo de dualidade, onde o que a gente enxerga quando a gente está feliz e tudo está claro e tudo está óbvio, a gente acha que a vida está perfeita. Mas quando a gente vai para esses momentos de lua, né? Ou seja, a lua também é a que causa o eclipse, ela faz o sol sumir um tempinho, a gente acha que tudo está perdido, a gente muitas vezes entra em desespero. E acho que a principal mensagem num eclipse é assim: o sol nunca deixa de brilhar.
A gente só deixa de enxergar, ele se oculta por um momento, mas a gente continua tendo a mesma força, o mesmo suporte do Criador o tempo inteiro. E aí, sob essa perspectiva, também os cabalistas falam que não existe bom e ruim. Existe só a nossa percepção sobre o que está acontecendo no momento de eclipse pessoal, né? Algo que a gente não está conseguindo enxergar, a gente está se esforçando para isso, mas a hora que o sol volta a brilhar, a gente sempre sai desses lugares com grandes aprendizados, né? Com percepções diferentes, ainda que a gente tropece mais vezes, porque é esse o constante processo nosso aqui, nosso caminhar é assim, mas a gente nunca perde algo que a gente conquista. Os cabalistas falam muito sobre isso. Tudo aquilo que a gente conquista de crescimento espiritual nunca é perdido, jamais. É que a gente vai começando daí novos níveis, né? Outras camadas de aprendizado. Muito Bem, bom. É isso e aí. nesse eclipse especificamente, agora falando do mapa, né, a gente tem um poder assim gigantesco, gigantesco mesmo, que vai impactar o mês e o nosso ano todo. O efeito de um eclipse, ele permanece por até 6 meses, tá? E ele já é sentido dias antes. Então, eu imagino que muitas pessoas que estão aqui com a gente, ou que vão assistir a gravação depois, sentiram uma sensibilidade exacerbada nos últimos dias, né? Talvez tenham ficado um pouco chorosos, outras pessoas podem ter ficado um pouco mais acelerados, reativos, ou com uma sensação de que o mundo vai acabar amanhã, que eu preciso resolver em um dia tudo que eu não fiz em um ano. Então, tudo fica mais sensível, especialmente porque a gente está falando da energia de Áries. Áries tem a conexão com a criança, como a gente falou agora há pouco, que se sente insegura quando não está sentindo proteção, que se sente, que fica reativo quando as coisas não acontecem como quer, que quer tudo na hora. Então, é um pouco dessas emoções mais ligadas ao lado infantil mesmo, que todos nós temos, que ficam mais exacerbadas, tá? Mas, de novo, a boa notícia é que isso sempre é pro bem, né? É pra gente olhar para essas emoções e tentar entender o que elas querem dizer, porque cada um sentiu o eclipse de um jeito diferente. Não é assim, aí todo mundo sentiu isso ou aquilo. Cada um está sentindo de uma maneira diferente, tá? E a gente tem, então, Quando conjunto. exatamente foi o eclipse? Eu não sei se eu perdi isso. Ele vai ser. Ah, tá. Você estava falando do passado, eu falei, pera, mas acho que ainda não foi. Tá, entendi. É como se sentiu, está se sentindo. É que a gente já começou a sentir o efeito dele nos últimos dias, mas ele vai acontecer hoje a partir das 15h40. Ah, tá. Tá? Ah, bom E saber. acaba por volta. Não vai ser visível no Brasil, né? Só na América do mas Norte. a energia vem, né? Mas a energia vem do mesmo jeito. Então, gente, para quem vai assistir gravado, a gente tá hoje é segunda-feira, dia 8 de abril, e vai ser às 3h40, você falou, né, mano? 15h40, é isso. Começa às 15h40. Mas como tem um efeito de 6 meses, então, gente, a gente tá falando... Ai, se eu não vi essa live depois, não tem problema. É você entender a energia que tá chegando, qual é a consciência, e você tá atento para esses próximos meses, né, mãe? Sim, isso mesmo. Bom, então, como a gente está falando de uma energia ariana que é muito forte, é muito intensa, ela se oculta por um tempo durante o eclipse, e é isso que traz para a gente, né, essa sensação, às vezes, de insegurança, ou de pressa, ou de tristeza. Para cada um, de novo, foi de uma forma diferente, está sendo, né? Foi e está sendo, e a gente vai sentir isso durante esse período de 6 meses. Esse eclipse, ele acontece em conjunção exata com Quiron também. E Quiron, ele é um asteroide, na verdade, ele não é um planeta, está bem distante da gente, mas ele representa cura. Então, o fato de Quiron estar no mesmo grau do Sol e da Lua no momento do eclipse, no momento da Lua Nova, fala de um processo de cura muito importante acontecendo, a cura da nossa criança interior. Todos nós, né, temos essa criança ferida, que são o quê? Lembranças que a gente tem, às vezes, da nossa infância, que a gente ainda como adulto está aprendendo a lidar, está resolvendo, né, está ressignificando. Isso faz parte.
Porque a infância ela é um momento de grande impacto na vida de todos nós, né? É um momento que a gente está voltando a existir num corpo físico, né? A Cabala fala que nós tivemos muitas vidas, essa é mais uma das muitas vidas que tivemos, e cada vez que a gente chega, a gente precisa entender de novo o que a gente está fazendo aqui, e o lar é onde a gente está, o lugar onde a gente está, a família que a gente cresce, são perfeitos, maravilhosos, os pais, a gente que escolhe os nossos pais, tudo é perfeito para poder cumprir com a energia que a gente precisa receber, né, durante a nossa formação para ser exatamente quem a gente é. Então, de novo, não existem erros, mas ao longo desse processo não significa que a gente acaba, enfim, trazendo, né, as nossas feridas, as nossas tristezas, e às vezes a gente se comporta ainda como adultos como verdadeiras crianças. Então, esse período de 6 meses é um período de curar feridas, de ressignificar, né, de poder olhar para coisas que às vezes a gente fica repetindo e acreditando que fizeram, que pra gente, ou que a gente passou, ou que a gente recebeu, ou deixou de receber, e assumir a responsabilidade. Nós somos adultos agora, nós temos sim o poder e a capacidade de olhar adiante e só agradecer. E lembrar que tudo que foi era exatamente aquilo que a gente precisava. Então, é um processo de cura da gente ficar lembrando, repetindo, buscando, claro, recursos para nos ajudar nesse sentido, dependendo, né, da situação de cada um. Mas, em linhas gerais, o universo está falando para a gente está na hora de crescer. Curem essas feridas, né? Olhem para a vida de vocês de uma forma diferente, porque isso é fundamental. A gente está passando por um momento de transição planetária, energética muito profundo. Então, a gente vai mesmo sentir que tem alguém puxando o acelerador e empurrando a gente de trás. Vai, 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 né? E aí tem tem esse impulso, né, que é muito bacana de ir, né, vamos fazer o que tem que fazer, sem ficar pensando demais, né? Então, ao mesmo tempo, tem essa beleza de ter que lidar com coisas emocionais que não são, talvez, tão agradáveis, mas, ao mesmo tempo, de novo, né, com essa coisa do vamos fazer, tem que fazer, vamos em frente, sem ficar pensando demais, sabe? Desculpa. Incrível. E você estava falando, eu fiquei pensando, né, que às vezes as pessoas podem ficar, mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço para curar isso? É claro que você tem muitos recursos, tem diferentes caminhos, enfim, terapias, a leitura de mapa astral que eu falei, estudar, você se aprofundar em quem você é, né? Qual que é a tua potência. A gente fala muito sobre isso de forma prática nos estudos de Kabbalah, mas é basicamente uma das coisas que a Kabbalah trouxe muito para minha vida. Eu sei que traz para a vida dos meus alunos, né? Ao longo de tantos anos que eu já estou ensinando Kabbalah e estudando também, que é uma autonomia. Quando minha mãe fala, né, sobre você dar novos significados, né? A gente está falando sobre você colocar novas lentes para olhar sobre coisas passadas e você assumir essa responsabilidade no presente de que hoje você é adulto. Talvez quando você era criança, você não saberia lidar com certas coisas. E talvez você não aprendeu ainda na vida adulta a lidar com coisas que te machucaram lá atrás. Mas amadurecimento espiritual, essa é uma palavra que eu acho que, além de ser uma palavra que eu uso muito nos meus cursos de Kabbalah, ela é uma palavra muito importante no mês de Áries. Porque enquanto Áries estiver nesse lugar da criança, querendo receber algo que não recebeu na infância, como se alguém fosse capaz de te dar algo que você gostaria de ter recebido e não recebeu. Não tive um pai amoroso, não tive um pai presente, não tive uma mãe amorosa, ou não tive, sabe? Não importa o que você recebeu, e aí é uma aceitação radical que as pessoas têm dificuldade de fazer, mas que é isso que vai ajudar cada um aqui, cada um de nós mesmo, a ter um amadurecimento espiritual. Aceitação radical significa eu vivi isso e radicalmente eu aceito. Eu não quero mudar o que aconteceu, porque eu não tenho como, mas radicalmente eu aceito que era isso que eu precisava passar para o meu amadurecimento. Mesmo que eu ainda não saiba o que eu precisava aprender com isso. Se você não aceita radicalmente, se você nega as coisas que você viveu no teu passado, você nunca vai conseguir entender o que você vai aprender com isso. Então, a aceitação radical, né, essa energia, esse impulso, aproveita o impulso de Áries para olhar para a tua vida e falar, eu aceito radicalmente
que eu passei por essa traição, que eu vivi esse problema na minha infância, que minha família faliu, que as coisas aconteceram de um jeito que eu não tinha dinheiro suficiente para fazer tais coisas. Independente do que você tenha passado, radicalmente aceite. Essa é a melhor forma da gente curar o nosso passado. Quando você aceita radicalmente, você consegue olhar para o teu futuro e falar: eu tenho agora a possibilidade de criar um novo caminho para mim. E eu vou criar. Essa é a energia de Ares, é esse impulso que a gente está falando. E de novo, assim, lindo isso que você compartilhou, e a aceitação radical, porque é isso, realmente a gente não tem como mudar o fato em si, mas a gente tem sim como mudar como a gente olha para isso, o significado que a gente dá para isso hoje. Como adultos, a gente tem o recurso para fazer isso. Exato. Então, de novo, também trazendo esse significado espiritual do próprio eclipse, é a gente lembrar que a luz do Criador, né, a força, a centelha divina, esse fogo divino que a gente tem dentro da gente, ele está sempre presente para dar o sustento que a gente precisa sob uma perspectiva espiritual e emocional, para dar os passos. Daí a gente está também falando do mundo prático e físico, né? Porque os dois andam juntos, claro, que a gente precisa dar. Às vezes a gente precisa lembrar desse suporte, lembrar dessa força que a gente tem dentro para dar esse primeiro passo, né? Uhum. E Mercúrio, ele também está em conjunção, muito próximo com os três, né? Lua, Sol e Quirón. E Mercúrio fala sobre comunicação, então também vem um pedido, né, para a gente poder se comunicar melhor, para a gente poder usar da nossa expressão verbal para curar essas feridas, né? Então isso significa, às vezes, precisar ter conversas que não são tão agradáveis, ou se abrir com alguém, enfim, para cada pessoa, cada um tem uma história, né? E cada um vai sentir no coração o que é o melhor caminho para isso. Mas é uma cura que vai vir muito através de falar também, né? De falar, de comunicar e de usar da comunicação também, de ouvir, né? Também isso é super importante, porque isso tudo vai fazer parte desse processo de cura. O regente de Áries, que é Marte, ele no mapa da Lua, que representa também o momento do eclipse, que também representa o início do ciclo astrológico, Marte está em Peixes. Quando Marte está em Peixes, ele meio que perde um pouquinho do poder dele de lutar pelas coisas, né? Porque Marte representa a nossa capacidade de ir à luta, de conquistar, né? De deixar claro o que para a gente é importante, é o que motiva a gente na vida. E Peixes não gosta muito de lutar pelas coisas de modo geral, né? Ele tem uma energia mais suave, ele não gosta muito de confrontar. E é óbvio, quando a gente fala da energia de Peixes, existem piscianos e piscianos, tem que olhar o mapa inteiro. Não estou falando que isso é ponto pacífico para todo pisciano, estou falando da energia pura de Peixes, ela é assim, tá? Então, Marte, ele acaba perdendo um pouco da potência dele, porém, ele está em conjunção com Saturno, também em Peixes. E Saturno é o grande disciplinador do zodíaco. Então, ele quer falar para a gente, olha, nada disso, não adianta recuar, não adianta se distrair. Você precisa enfrentar, e você pode fazer isso com doçura, com amorosidade, com respeito, com empatia, porque Peixes é sobre isso. Então, Saturno aqui está falando durante esse processo de cura que você vai passar nos próximos 6 meses, principalmente, mas ao longo de todo esse ano, de novo, a gente está falando de um marco, de um início de ciclo de um ano astrológico, tá? Então, isso a gente vai sentir de diferentes formas ao longo de todo o ano. Então, esse Marte com Saturno, isso é. Marte com Saturno, principalmente Saturno aqui, está falando para a gente fazer isso, para a gente usar do nosso Marte, que em essência às vezes causa brigas, desentendimentos desnecessários. Ele está suavizando e ensinando esse Marte a agir, a lutar pelas coisas que quer, com respeito ao próximo, com compaixão, tentando se colocar no lugar do outro. Não só a briga pela briga, a conquista pela conquista, mas que a gente saiba como se colocar e como, né, lutar pelo que é importante pra gente, tá? Então, assim, esses são alguns dos aspectos do mapa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem uma última
última coisa só bem importante aqui, que eu tô com o mapa aberto, tô olhando enquanto eu vou falando para vocês, é que o ascendente está em Leão. E ele está em conjunção direta também com a roda da fortuna. Então, olha que incrível isso, gente. O universo é muito maravilhoso. Eu fico até emocionada quando eu vejo esses mapas, assim, desses começos de ciclos, porque é tanta coisa, tanta bênção. Um ascendente em Leão com a roda da fortuna fala da nossa capacidade também de assumir a liderança e a responsabilidade da nossa vida, né? Então, a gente vai receber esse suporte, sim, de se colocar à frente da nossa vida, de assumir o leme da direção da nossa vida, sabe? Maravilhoso. Então, só mais essa pitada aqui de bênção nesse mapa maravilhoso, tá? Então, só uma coisa, gente, tudo isso que minha mãe tá falando são energias possíveis, potenciais. Só que assim, é muito importante a gente lembrar do seguinte: eu tenho a tomada na minha casa, eu tenho meu telefone que tá sem bateria e eu tenho um carregador. Se eu ficar olhando para a tomada, para o carregador e para o telefone, se eu não conectar as três coisas, se eu não tomar uma atitude, o meu telefone vai ficar sem bateria. Sim. Então, quando a gente fala sobre uma lua nova, quando a gente fala sobre os próximos 12 dias de Áries, né, que a gente começa hoje à noite, então os próximos 12 dias, cada um representa um signo, cada um representa uma energia, você tem que estar atento. A gente vai trazer recursos para vocês, a gente vai compartilhar cada dia qual é a consciência, o que você tem que fazer e tudo mais. Mas assim, sem ação pessoal, esse é o grande poder e potencial do livre-arbítrio. Deus, o Criador, nos criou com livre-arbítrio. E é por isso que nada é imposto. Então não é assim, então quer dizer que esse mês vai vir a cura? Quer dizer que esse mês potencialmente pode te trazer cura. O que você vai fazer para contribuir para esse processo? Né? Quando a gente fala sobre, logo no começo que eu falei sobre Dalet, que tem a ver com Dal, que é esse lugar dentro do nosso coração de se esvaziar, né? Que tem a ver com pobreza, na verdade esse lugar onde a gente se esvazia. E esse se esvaziar não vai vir sem você fazer o teu esforço. Se esvaziar do seu orgulho, se esvaziar do mimimi, se esvaziar das preocupações, sabe? Falar, quer saber, eu vou dar um passo mesmo que eu não veja todo o caminho. Tudo isso depende de você, depende de mim, depende de nós. Então vamos entender isso. A Kabbalah é uma sabedoria espiritual, é um caminho espiritual, é um estilo de vida para aqueles que realmente estão dispostos a fazer a sua parte. Não é só rezar para Deus, é rezar e dar um passo, né? Então, é sobre isso o nosso caminho espiritual dentro da sabedoria da Kabbalah. E eu queria deixar isso claro aqui também, porque é muito poderoso quando você entra nesse lugar. E você fala, eu vou fazer a minha parte. E aí, as portas se abrem. Desculpa. Não, mas... Eu ia só completar, porque realmente os planetas, eles não impõem nada pra gente. Eles simplesmente oferecem uma energia e uma tendência. E o que a Yael falou é muito importante a gente entender, que eu estou falando para pessoas, né? Para muitas pessoas aqui, pessoas que eu não conheço, que eu não estou vendo mapa de ninguém. Realmente são tendências que afetam a gente pessoalmente e globalmente, tá? Agora, o que a gente vai fazer com isso é o que a Yael falou. É importante dar os passos em direção e aproveitar. É que a gente fala de surfar a onda, né? A onda tá aqui. Você vai ver ela passar e vai falar, não, tô com medo de pegar a prancha e descer. Ou, não, eu quero aproveitar essa onda. Deixa eu ver, talvez eu caia, não sei surfar tão bem, né? Sei lá se o que vai acontecer lá na frente, se essa onda vai me levar longe, perto. Não importa. A gente está falando de aproveitar a oportunidade. E Áries é sobre isso. É sobre aproveitar a oportunidade. É dar o primeiro passo sem saber o que está lá no fundo. A gente tem o foco e entregar para Deus, né? Entregar também ao mesmo tempo que a gente tá nesses dois lugares. A Kabbalah fala muito disso. Quanto é importante a gente entender que a gente está tendo uma experiência física, mas nós somos uma alma, né? Então não tem como desassociar uma coisa da outra. Os dois mundos, eles andam paralelamente, o físico e o espiritual. Então, a gente conseguir dar os passos, fazer tudo que a gente precisa fazer no mundo físico, é aqui que a gente está, é aqui que a gente escolheu encarnar e ter as experiências que a gente está tendo, que são perfeitas para o nosso processo evolutivo, e ao mesmo tempo lembrar de quem nós realmente somos, né? Somos almas infinitas, poderosas e capazes de muito mais do que a gente pode sonhar. Bom, vamos falar das oportunidades e obstáculos agora? Quer começar com o primeiro?
Pode começar, eu falo a próxima. Tá. Então, como todo mês, a gente fala de oportunidades, obstáculos e ferramentas. São 3 dicas para o mês. Então, a primeira oportunidade é tirar projetos do papel. A Ares tem um grande poder de iniciativa, como a gente falou, de diferentes formas durante a live. Qual é o obstáculo? Existe muita impulsividade e é importante manter a constância. Então, pode ser um obstáculo o início sem a continuidade, tá? Então, não basta só começar os projetos, mas é fundamental a gente também se comprometer em dar continuidade, ao invés de já perder o interesse e pensar qual que é a próxima coisa, tá? Então, é isso. Constância é super importante. Ferramenta para que isso seja prático. Pense em um projeto por vez. Você pode aproveitar o dia de hoje, que é muito poderoso. A gente está falando do nível de semente para o ano inteiro. Então, separa um tempinho no dia de hoje e escolhe um projeto para pelo menos 3 áreas da sua vida, tá? Para começar. Porque senão, de novo, né? A Ares quer fazer tudo e às vezes não vai até o final. Escolhe um para começar e se compromete. Vê quais são os passos que você precisa dar para fazer isso acontecer. Né? Você precisa contratar um profissional, você precisa organizar a tua agenda, você precisa fazer um curso para se capacitar. O que você precisa fazer para que isso aconteça? E seja minucioso. Vai, né, nas minúcias para que você possa realmente fazer isso acontecer, tá bom? Maravilha. E depois passa para um próximo, e depois para outro. Mas vai um de cada vez. É isso aí, gente. Muito importante isso, a constância, né? Bom, número 2, então, a segunda oportunidade aqui é você reconhecer aspectos positivos de outras pessoas e incluir elas nas suas ações. Lembra que eu falei no começo? Não é tudo sobre você nesse mês. A gente pode ficar muito egoístas, voltados para o nosso umbigo e sobre o que é importante para mim e sobre o que eu quero fazer. E é muito importante nesse mês você estar atento ao que são as necessidades de outras pessoas e incluir elas. Então não é sobre a gente pegar e a gente ficar sempre no... sermos nós, as pessoas que estão o tempo inteiro falando, eu sou sempre das atenções. Não! Foge disso esse mês, inclui, traz as pessoas para perto de você, reconheça os talentos delas, tá? Qual que é o obstáculo, então, ao longo do mês? Você tem uma tendência no mês de Áries, né? Para quem é ariano e para quem não é, a gente vai receber essa influência, como a gente falou. É uma tendência da gente sentir que a gente é o centro do universo. Então, esse é assim, o obstáculo é isso, entende? Porque se você ficar pensando o tempo inteiro que você é o centro do universo, você não vai conseguir tirar o melhor aspecto de Áries. Então, é sobre movimentos, é sobre ajudar inícios para que todos estejam nessa página e fazerem parte, né? Tem uma pessoa muito importante na história da abertura do Mar Vermelho, o nome dele era Narshon Ben Aminadav, e ele era ariano. Então, o Narshon, enquanto o Mar Vermelho não se abria, ele olhava para tudo aquilo, então tinha lá o potencial. Moisés recebe a mensagem, vai, dê o próximo passo, segue em frente. E ninguém fazia nada. O que Narshon fez? Ele deu o primeiro passo. E o que aconteceu na sequência? Todos vieram atrás para dar esse passo junto. Não era sobre ele, era sobre o que ele estava fazendo para todas aquelas pessoas que estavam ali. Os egípcios vindo atrás para matar os israelitas, o mar na frente. Vamos dar o próximo passo e confiar nos milagres. Quando ele andou, ele não sabia que o mar ia se abrir, mas ele confiou, ele deu o passo. Então não é sobre a gente, é sobre o coletivo, tá? Qual que é a ferramenta? Quando você sentir o impulso de se colocar, então, no centro das atenções, se pergunta, como que isso pode incluir outras pessoas? Como eu posso incluir outras pessoas nesse próximo passo? Como eu posso fazer isso não ser apenas sobre mim? Quando a gente inclui outras pessoas, a gente compartilha a nossa centelha divina e nesse momento nós nos tornamos mais próximos do Criador. Quanto mais próximos a gente está do Criador, mais a gente sente as bênçãos chegando na nossa vida, mais você percebe. Então, vamos focar nessa inclusão. A grande ferramenta desse mês é isso. Sim, caminhe, tenha o impulso, vá em frente, mas sempre pensando, não é só sobre você. Como que esse impulso vai reverberar para o bem, para o próximo? Muito bem. Bom, oportunidade 3. Aprender com os erros do passado e se libertar de padrões limitantes.
Porque Áries, muitas vezes, ele esquece rápido das coisas e às vezes volta a cometer os mesmos enganos com uma certa frequência, tá? Que, de novo, essa energia da criança que está aprendendo, então tem muito dessa coisa de voltar para os padrões, de esquecer as lições, etc. Então, a oportunidade desse mês é que a gente justamente faça o movimento contrário, que a gente se empenhe para observar mais, né? Enfim, para que a gente possa seguir em frente e não continuar caindo no mesmo lugar. Obstáculo é que tem uma forte tendência de esquecer, então eu acabei falando do obstáculo já junto com a oportunidade. Então, esse é o obstáculo, que a tendência é que a gente volte para cair nos mesmos erros. E a ferramenta é, assim, diariamente a gente ativar a nossa intuição através das ferramentas que a gente usa, meditações, orações, o que cada um está acostumado a usar, para estar em contato intimamente com a sua intuição e para pedir para a sua intuição falar, gritar bem alto quando você perceber que você está indo por aquele caminho que você já conhece aonde aquilo vai dar, mas você esqueceu, né? De repente, que aquilo não é bom, que aquilo acaba sendo nocivo para você, tá? Então, a conexão, ela é fundamental para a vida, claro, né? A gente ativar a nossa intuição é super importante, mas esse mês, com todas essas oportunidades, com tudo que a gente falou na live inteira, realmente é essencial que a gente esteja assim, muito afinado, muito conectado com a nossa essência. Tá bom? Maravilhoso. E é isso, gente. Gente, muito bom. Bom, mais uma vez quero agradecer, mãe. Obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar aí tantos conhecimentos ricos para o nosso mês. Maravilhoso, como sempre. O pessoal ama, eu amo. Sei que você também ama estar aqui. Então, estaremos juntos novamente no mês que vem, mas, gente, fiquem atentos, tanto no meu Instagram quanto no da minha mãe, a gente vai compartilhar os próximos 12 dias, são muito poderosos para você plantar a consciência dos próximos meses. São 12 dias que representam 12 meses, os cabalistas falam, é o poder de controlar, você estar no controle, com a tua consciência, de toda a reatividade dos signos, porque todo signo tem o seu lado positivo e os seus desafios, né? Então a gente vai plantar consciência, então é importantíssimo o que você está pensando nos próximos dias, o que você está fazendo, o que você está sentindo, direcionar isso de forma positiva. A gente vai compartilhar isso com vocês, tá bom? Muito bem, gente. Obrigada a todos aqui pela presença, todos e todas, né? Foi muito especial estar com vocês, né? Eu amo estar aqui, amo quando a Yael me convida para essa live de Lua Nova. É um momento assim que a gente também acaba, né, respirando fundo e colocando a nossa consciência nessas oportunidades que o universo está trazendo para a gente nos próximos dias e no próximo ano. Então, um grande beijo a todos e até uma próxima. Obrigada, Ficou gente. gravada, hein? Quem não assistiu tudo vai ficar gravada. Isso. Rodestov, ótimo mês. Um beijo. Beijos. Até o próximo. Até. Tchau, tchau filha. Tchau. Obrigada. Obrigada.